Olá, hoje no Mundo Político, o novo líder e a pauta governista na Assembleia. A base parlamentar de Romeu Zema está sob novo comando e tem pela frente o desafio de fazer avançar, ainda em 2023, projetos como privatizações de estatais, adesão ao regime de recuperação fiscal e ajuste em alíquotas de ICMS sobre produtos supérfluos. Quais articulações serão priorizadas? Dissidências e embates com a oposição podem atrapalhar? Eu converso com o deputado estadual João Magalhães, do MDB, oficializado essa semana na liderança do governo. Prazer recebê-lo no Mundo Político, deputado João. Obrigado, agradeço o seu convite, estamos à disposição. Deputado João, o senhor está em seu terceiro mandato na Assembleia, onde presidia a Comissão de Administração Pública, antes teve outros 5 como deputado federal, mas o exercício de uma função de liderança é uma novidade na sua trajetória política. Como é que foi recebido o convite e como estão esses primeiros dias aí na rotina do cargo? Hoje estou no terceiro dia como líder do governo, recebi com muita alegria essa incumbência, é um cargo de destaque aqui na casa, e aí agradeço o governador Romeu Zema, o vice-governador Matheus Simões e o nosso secretário de governo, o deputado Gustavo Valadares, pelo convite. Também um agradecimento especial ao presidente da casa, o deputado Tadeu Martins Leite, que foi um dos avalistas da nossa indicação. Nós sabemos que não é uma tarefa fácil, Nós temos uma oposição mais aguerrida, que saiu bem mais forte das últimas eleições, mas eu tenho uma boa relação com a oposição, Eu venho de mandatos de deputado federal, onde durante 12 anos nós tínhamos um presidente do PT, que é oposição no Estado. E eu consegui construir aqui com a oposição uma boa relação de respeito, principalmente, A gente não deve tratar a oposição como inimigo, E eu sempre respeitei, sempre tive um bom diálogo com todos os deputados. Eu quero que isso continue acontecendo comigo na liderança de governo. Eu já antecipei que eu não serei só líder do governo, também quero ser um líder da oposição, quero ter um bom diálogo, vamos construir juntos, aquilo que a gente puder a gente vai ceder, mas sempre dentro dos limites dos projetos, dentro de um respeito das ideias propostas pelo governo. Antes da gente falar um pouco das pautas, mais especificamente, antes da sua indicação ser oficializada, deputado João, a imprensa chegou a noticiar que um grupo de deputados da base estaria pressionando ali por outro nome, alguém que tivesse votado com o governo em todos os momentos. Como é que o senhor viu essa movimentação? Isso já foi superado? Superado, eu não tenho rancor de nada, já passamos uma borracha nisso. Não era contra o meu nome, eles queriam que alguém do grupo que eles acreditam que representa melhor a gestão Zema. Eu não sei porquê, eu nunca votei contra o governo, todas as matérias eu votei. Se em algum momento eu assinei um requerimento, eu sempre defendi que a gente deve votar tudo, durante a gestão do deputado Agostinho, eu sempre dizia para ele, presidente, concordo com tudo que você faz, menos com uma coisa, não votar. Eu acho que tem que votar e respeitar o voto de cada um. Eu nunca votei contra o governo Zema. Falando em presidente da Assembleia, ser do mesmo partido do atual presidente, Tadeu Martins Leite, é uma condição que abre portas e facilita aí a interlocução? Eu acho que não. O presidente Tadeu vai ter o mesmo diálogo que ele sempre teve com todo mundo e vai ter com a gente. Eu tenho facilidade de falar com ele, não por questão de ser deputado, colega deputado, é pela amizade mesmo. A gente construiu essa amizade durante vários anos. Eu falo com o presidente praticamente todos os dias. Vocês dois são os únicos parlamentares do MDB atualmente, Sim, então a gente tem uma relação fraterna, de muita amizade, de respeito. Isso pode facilitar o acesso a ele, mas eu acho que isso não vai interferir em andamento de projetos, em votações, Isso aí vai depender muito da articulação do próprio governo. Declarações de secretários do próprio governador na imprensa têm deixado claro que privatizações, a adesão ao regime de recuperação fiscal e ajustes em alíquotas de ICMS estão aí entre as prioridades do Executivo. Algum pedido mais expresso, mais específico foi feito ao senhor
para que aceitasse o cargo? Não. Nós não discutimos pauta. A única coisa que a gente assumiu foi o compromisso de fazer as pautas andarem. E a gente acredita que são pautas importantes. Eu não vou defender aquilo que eu nunca defendi. Eu sempre fui favorável ao Estado menor, o que o Estado privatize, faça as concessões. E isso está acontecendo no mundo inteiro, entendeu? O governo deve cuidar da segurança, da educação, da saúde, que são as áreas prioritárias, né? Que são prioridades. E eu acho que deve, sim, fazer as concessões públicas e privatizar as empresas públicas. Mas com critérios, né? Isso vai ser debatido e avaliado aqui pela Casa. A gente sabe que vai ser um debate bem acalorado, mas estamos preparados para isso. Nessa questão de privatizações, o secretário de governo, Gustavo Valadares, sinalizou em uma entrevista essa semana que o governo deve enviar em breve uma PEC para alterar a Constituição estadual e retirar a exigência do referendo popular, que hoje tem uma previsão ali no caso de possíveis vendas da Copasa e da CEMIG. É um gesto, deputado João, que pode soar como antidemocrático junto à sociedade, assim, no sentido de que a população não seria mais ouvida? Eu acho que a população já foi ouvida. Quando ela elegeu 77 deputados, eu acho que cada um representa a sua região, representa as suas ideologias. Eu acho que nós representamos a população. Se a gente tomar a decisão de alterar a Constituição, eu acho que nós estamos fazendo aquilo que a sociedade, para aquilo que a sociedade nos colocou aqui. Outra coisa, o governador Romeu Zema, ele foi eleito no primeiro turno, com a ampla vantagem. E uma das pautas do governador na sua campanha foram as privatizações. Se ele for reeleito com uma boa margem de votos no primeiro turno com esse discurso, eu acho que a população o elegeu para que ele possa fazer as reformas que o Estado precisa. Esse tema, né, das privatizações, sobretudo ali de Copasa e CEMIG, enfrenta resistências históricas na Casa, né? E a PEC, para retirada do referendo, precisaria aí de votos de pelo menos 48 dos 77 deputados estaduais. Os dois blocos governistas têm somado 56 deputados, mas a gente viu algumas dissidências ao longo do ano. Como evitar que ela se repita? Eu acho que, primeiramente, discutir a matéria, né? Não adianta você empurrar a goela abaixo. Tem que colocar a matéria, discutir, mostrar que é viável. Infelizmente, o governo de Minas está quebrado. Nós devemos 160 bilhões de reais. Isso vai ter que ser negociado, vai ter que ser pago um dia, né? Eu sempre defendi que o governo federal e os governos estaduais fizessem o que foi feito em 1998, que foi a renegociação da dívida dos estados e municípios com a União, né? Com desconto. E quem sabe, né? Essa pode ser a hora, né? Nós temos um governo democrático, que é do governo do presidente Lula. É uma ideia chamar os governos estaduais e municipais e renegociar. São dívidas impagáveis. E isso acaba matando os estados, dificulta o investimento, limita o investimento. E se a gente não tomar uma decisão, só vai piorar a situação. Tem deputado da oposição, né, que já apresentou aí a ideia de, por exemplo, federalizar a CEMIG. Não seria uma alternativa? É uma ideia que pode ser, quem sabe. O senhor acredita, então, que Sim, tem espaço para discutir? Sim, pode ser, tem espaço para isso. A discussão de méritos sobre as privatizações, o senhor acredita que ela é mais difícil do que sobre a PEC em si? Né, na hora de se discutir realmente a situação específica de cada uma das empresas? Eu não vejo dificuldade na maioria das empresas, não. Eu vejo um pouco mais de dificuldade na CEMIG. Existe aqui, né, aqui na Casa, e em vários setores que a gente tem conversado, existe um certo saudosismo, né? Uma empresa mineira, criada por JK, então tem uma história. As outras não vejo muito problema, não. Mas vai ter um debate bem acalorado. Também já foi protocolado na Casa, deputado João, né, um pedido de desarquivamento do PL, né, foi até um gesto que o senhor fez, Sim. Que busca aumentar de 25% para 27% o valor do ICMS dos itens supérfluos. Seria ali para o fundo, né, de financiamento para a erradicação da miséria. No fim da legislatura passada, não houve acordo em torno dessa mesma proposta. Agora, qual a expectativa do senhor?
Esse imposto já existia, né? Foi criado na época do governador Aécio, mantido no governo Anastasia, Pimentel e nos 4 anos do governador Zema. Infelizmente, no final do ano, houve acordo para votações, ele não foi prorrogado. Então, ele agora vai ser recriado, com a mesma alíquota. Infelizmente, aumento de imposto tem uma certa rejeição, mas não vejo que vai ter dificuldade, não. Uma vez que não está sendo cobrado de produtos de cesta básica, nem de produtos essenciais. Está cobrando mais de produtos supérfluos, que são cigarros, bebidas e etc. Então não vejo muita dificuldade, não. Vamos trabalhar essa pauta. Eu acho que dá para a gente conseguir os votos necessários para a prorrogação. Rapidamente, o senhor acredita? Sim, vamos dar celeridade. Então, o senhor dizia há pouco, né, da dívida do Estado, que realmente está aí na casa de 150, 160 bilhões de reais. E na questão do regime de recuperação fiscal, o governo Zema sofreu um revés essa semana com a Procuradoria da Fazenda Nacional rejeitando um plano de recuperação fiscal que foi protocolado pelo Estado no final de maio. O Supremo estendeu até o final do ano, né, um prazo, aí, uma carência para o pagamento da dívida, né? Mantendo suspensa aí o pagamento de parcelas. O senhor crê que é tempo suficiente até dezembro para que as negociações entre o Executivo Estadual e o Governo Federal evoluam? Foge um pouco da minha ótica essa questão mais técnica, né? Eu quero sentar com a Secretaria de Fazenda para explicar melhor o andamento dessa questão nos próximos dias. Mas eu acredito que o Estado vai oferecer uma nova proposta, um novo acordo, que vai ser novamente reavaliado, né? E eu acho que há tempo, apesar de termos apenas mais 5 meses até o final do ano, eu acho que dá tempo da gente aprovar, inclusive, a adesão, se for necessário, e acho que é necessário. O senhor acha que, por exemplo, o aval da Assembleia, parece ter uma dúvida entre alguns deputados se ele ainda é ou não necessário diante daquela decisão do Supremo que autorizava, né, o Estado a continuar com as tratativas? Eu vou até me inteirar disso, mas eu acho que tem uma decisão do próprio Barroso, deu um prazo até 31 de dezembro, para que a Assembleia aprove a adesão, apesar de o próprio Supremo ter autorizado o andamento do processo de renegociação. O senhor entende que simbolicamente é importante que a Assembleia avalize, assim, para que a coisa tenha mais peso, mais segurança jurídica? Com certeza. Eu acho que isso é uma das etapas que, inclusive, está na lei complementar, né? Vamos colocar aí em discussão para ver, mas eu acho que vai ser necessário, sim. Deputado João, o governador Romeu Zema, nessa semana, foi muito criticado na opinião pública por políticos de diversas vertentes ideológicas, até alguns de direita, de centro-direita, após declarações nas quais ele defendia uma mobilização ali de governos do Sul e do Sudeste contra o que ele considera tratamento privilegiado indevido ao Nordeste no Pacto Federativo. Uma pesquisa, inclusive, do Instituto Quest registrou que houve queda de popularidade digital do governador com essa polêmica. Como é que o senhor viu esse episódio? Ele, inclusive, repercutiu aqui no plenário da Casa. Sim, eu acho que foi um pouco deturpado as falas do governador. Eu acho que ele não quis, em momento nenhum, uma divisão sul-sudeste com norte-nordeste. Ele simplesmente disse que vamos nos organizar para defender os interesses do Sul e do Sudeste. E, ao momento nenhum, ele falou que era para criar uma linha de divisão do rico contra o pobre, do Sul-Sudeste contra o Norte-Nordeste. Sempre houve... aliás, o Norte e o Nordeste sempre foi mais organizado. Eu fiquei em Brasília quase 20 anos como deputado federal, e a gente sentia, quando vinha qualquer matéria que pudesse prejudicar o Norte e o Nordeste, as bancadas se uniam em prol de todos os estados, dos mais ricos, dos mais pobres, sempre defenderam suas ideias, seus projetos. E o Sul e o Sudeste nunca foi organizado. Eu me recordo que reforma tributária, o primeiro estado que era sempre contra era São Paulo. Minas era a favor, Espírito Santo a favor, chegava em São Paulo contra, que era o maior estado produtor, e até então você cobra os impostos na produção. O governo agora quer passar
para cobrar o IVA no consumo. Então, sempre houve essa divisão e sempre os estados do Nordeste e Norte foram mais unidos. A única coisa que o Zema propôs foi isso, se organizar também para defender as pautas do Sul e Sudeste. Esse tipo de articulação o senhor acha necessário, então, né? Mas tem aí... até uma bancada, por exemplo, né? Bancada do Sudeste, que estaria atuando em conjunto hoje. O próprio governador do Rio Grande do federais. Sul, que pela manhã disse que não viu nada de divisão nas falas do Zema, à noite já mudou de ideia por pressão da mídia. Eu me recordo que eu cheguei em casa, liguei a televisão, estava começando que o Jornal das 10 da Globo News, foi 40 minutos só falando sobre esse assunto. É 2026, o horizonte de 2026 Deixa eu te falar, eu sempre costumo brincar que quando você é vereador no interior, ninguém te conhece. Você virou deputado estadual, você já entra um pouquinho na mídia do estado. Mas você buscou o cenário nacional, aí o papo é outro. O buraco é mais em cima. Então, o senhor entende que Zema tem um projeto nacional nesse momento? Ele não expressou isso ainda, né? Mas ele é forte concorrente. Na visão de quem está fora do estado aqui, você chega no Rio, em São Paulo, em Brasília, as pessoas comentam, né? O governador de Minas está muito bem, e mudou a política, mudou o jeito de fazer política. Alguns aqui no estado criticam o jeito dele fazer política. Mas deu certo, né? Foi eleito governador com uma belíssima votação e foi reeleito no primeiro turno. Então, eu acho que a população aprova o projeto dele. Eu acho que ele tem um projeto. Ele não externou isso ainda, mas eu acho que tem. Ele pode ser candidato a presidente, vice-presidente, quem sabe senador da República. Vamos aguardar para ver. Alguns analistas políticos veem nas atitudes dele acenos ao chamado bolsonarismo, né? O eleitorado de direita mais radical. Sim, mas isso já ficou claro. A gente vê isso nas próprias posições, nas próprias frases que de vez em quando ele coloca, a gente vê que ele tem Isso é um jogo aberto. Um jogo aberto. Eu acho que ele tem uma tendência bem mais para a direita e isso aí já ficou demonstrado, tanto que na última eleição ele apoiou o presidente Bolsonaro, né, no primeiro não, mais no segundo turno. No primeiro turno Novo tinha candidato, ele ficou mais neutro. Mas eu acho que ele tem um projeto, sim. Outra fala do governador, né, na mesma entrevista que causou algum ruído aqui na Assembleia, foi a de que deputado gosta de tomar café e tirar fotos e aparecer na televisão com ele. Como é que isso repercutiu aqui? Vários colegas ficaram ofendidos, mas a gente tem que entender o jeito dele de comunicar, a simplicidade dele. Não é maldade, é simplicidade. E não vai mudar. Quando eu cheguei aqui, eu brinquei com vocês, eu não gosto de dar entrevista. Eu tenho um pouco de timidez para... A gente sabe, inclusive agradece a presença do senhor. Eu gosto muito de bater papo, de receber. Eu cheguei no meu gabinete hoje, 8 horas da manhã, já atendi mais de 10 pessoas, já atendi 4 deputados hoje. É isso que eu gosto de fazer, articulação. Vai fazer muito como líder. Mas cada um tem um jeito próprio, o governador tem o jeito dele. Eu me lembro na campanha de 2018, a gente saía viajando e conversando com os deputados, em campanha, e as pessoas falavam assim, porque a eleição está entre o Pimentel e o Anastasia. E tem aquele capial lá do sul de Minas que é candidato. E virou governador e foi reeleito. É o jeito dele. Muitos criticam ele sair para o interior, fazendo visitas. Tem cálculo nesse jeito ou é mais natural? Cálculo Eu político acho que é natural, dele? não é natural. É natural. Ele chega numa cidade, ele não vai para a prefeitura, não vai inaugurar a obra, ele para no centro, vai tomar um café, fazer um lanche, e vai cumprimentar a população, conversar com a população, entra em 2, 3 comércios, entra no supermercado, entra num banco, cumprimenta algumas pessoas. É o jeito dele. Então, o governador, né, de outro lado, muita gente sentou aqui nessa bancada, né, muitos políticos esse ano, dizendo que acreditam que ele aprendeu a se relacionar com a Assembleia, apesar desses ruídos recentes aí. O que o senhor acha que mudou do primeiro governo para esse, nessa relação entre executivo e legislativo? Ele já está bem mais, já aprimorou bem, né? Ele já aprendeu um pouco da liturgia, né?
principalmente no atendimento dos parlamentares, receber os deputados, os prefeitos, né? No início do governo tinha uma certa dificuldade. Eu me recordo da primeira reunião do nosso bloco com o governador, o secretário Igor Eto colocou um telefone com um orímetro. Eram 5 minutos para cada, 3 minutos para cada deputado. Isso, na época, muita gente reclamou. Mas isso acabou. Hoje ele nos recebe com paciência, ouve com atenção. E o governador, a gente sente que tem ele... um secretariado mais político também. E ele terceirizou bem a gestão, né? O secretário de governo tem uma grande atribuição, né, com o apoio do governador. A gente sente que os secretários têm autonomia, né? E o Estado está indo bem. Acredito que ainda pode melhorar, mas está indo bem. Em discurso, após ter sido oficializado ali como líder, o senhor fez um aceno expresso à oposição. E no início dessa entrevista também, né? Mas o senhor acredita que é possível, na prática, chegar a consensos com a oposição nessas questões mais polêmicas, digamos, privatizações, regime de recuperação fiscal? É isso que nós vamos tentar fazer. Isso não é desconhecido de ninguém. Se a oposição bater o pé aqui nessa casa, 20 deputados, você fica aí um mês sem votar nada. O regimento, ele é anti-governo. Isso é claro, nós já... Pela sua experiência, né? O senhor já observou já estou no 9º ano aqui, a gente já percebeu isso. Eu fiz um aceno para a oposição. Eu tenho uma boa relação com os deputados da oposição. É a gente votar. Cada um defende, cada um vai discutir, mas que a gente vote. Eu acho que tem espaço para isso. E o governo pode ceder alguns pontos. Em todo projeto de lei tem espaço para o governo negociar. A gente viu isso acontecer, né, recentemente. Em todos os projetos, entendeu? Tem espaço, sim. Nós vamos conversar com a oposição. O aceno foi para que a gente possa sentar, conversar. A gente costuma brincar que tudo começa com a... Eu aprendi isso, né, desde criança. É você lapidar. Né? Você pega uma pedra bruta e vai lapidando, vai acertando, ela vira uma joia. Entendeu? Você não vai conseguir nada aqui na casa se não for negociado. A começar nas próprias comissões. Se a oposição quiser endurecer, ela vai atrasar um projeto aí 2, 3 semanas nas comissões. Então a gente vai fazer um trabalho de convencimento, abrir as portas para conversar, né? É o diálogo. Eu acho que vai andar bem. E isso serve também para a base, né, para as dissidências que Sim. houveram. A gente viu, por exemplo, deputados ligados à segurança pública em alguns momentos bastante... Isso vai sempre existir. Em contraponto ao governo. Isso vai sempre existir. Uma matéria, você exemplificou aí a questão do aumento dos policiais. Você tem aqui esposa de policial, você tem aqui marido de policial, você tem filho de policial. Então... não vai votar contra a família, é pressionar dentro de casa. Você tem que respeitar, né? Mas as matérias que estão chegando aí, elas são um pouco diferentes. Elas não mexem muito com carreiras, pelo menos por enquanto não. São matérias mais tributárias e eu acho que vai ter um bom andamento. Parece que na questão do RRF, inclusive... as negociações com o governo federal giram em torno de suavizar contrapartidas. Sim, né? Sim. Isso ameniza até a discussão com a oposição. O FEP, por exemplo, que é o Fundo de Erradicação da Pobreza, tem 3 deputados, tem 3 projetos em andamento aqui de deputados da oposição. Vamos juntar tudo num só para a gente... O senhor falou que, por enquanto, né, não tem... projetos que afetem servidores, mas pode vir futuramente algum tipo de reforma administrativa? Que eu saiba, por enquanto, não. A reforma administrativa terminamos agora há 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, fizemos uma ampla reforma aí, eu acho que a princípio não. Há um esforço já em curso na casa, deputado João, para aprovar o mais rápido possível, né, novos critérios para repasses de recursos estaduais para melhoria do ensino, dentro do chamado ICMS educacional. Qual que é a importância desse projeto para o governo? Nós estamos cumprindo uma lei federal, complementar federal, que deu prazo, que inclusive venceu no ano passado, você regulamentar a distribuição dos recursos, né?
Hoje, 75% dos recursos são distribuídos de acordo com o VAF e o restante é distribuído de acordo com critérios de cada estado. Municípios mais pobres, tem um prêmio para municípios que têm um desempenho melhor na educação. É uma mudança importante na sua avaliação? É importante e aumenta de 2% para 10% os recursos. Então vai ter muito mais recursos para a educação e esse projeto é uma prioridade, não só para o Estado, mas também para a Assembleia, para atender um anseio dos nossos municípios. Deputado João, muito obrigado por essa conversa conosco no agradeço. Mundo Político. Desejo sucesso ao senhor aí à frente das missões do cargo. Obrigado. Eu conversei com o deputado estadual João Magalhães, do MDB, líder do governo Zema na Assembleia. Falamos sobre os desafios que ele terá na função recém-assumida, os projetos que o Executivo pretende priorizar no restante do ano legislativo e a relação com a oposição. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.